A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 7 das lições bíblicas jovens, que tem como título Construindo Tudo para a Minha Glória. Amém? Nós estamos dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, a qual estamos estudando o perigo das tentações. E hoje já estamos passando da metade das lições bíblicas deste trimestre. Então, na lição de hoje, nós estudaremos um pouco sobre o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, um grande rei babilônio. E é sobre esse personagem bíblico que o autor da lição colocou na nossa sétima lição, para que nós possamos extrair conhecimentos e entendimento para saber que a glória toda, majestade e glória pertence ao Senhor da glória, que é o nosso Deus. Por isso, tem o texto principal da lição fala bem claro isso, que Ele é o Senhor. Este é o seu homem e a minha glória, pois a outra não dará a sua glória, nem o seu louvor, as imagens de escultura, tudo é para a honra e para a glória do nosso Deus. Então vamos comentar a lição de número 7, construindo tudo para a minha glória. Amém? Deus, em sua soberania, honra pessoas e lhe dá domínio. Isso é patente em toda a história bíblica, aquilo que Deus faz, que Deus sempre honra pessoas, Deus sempre dá domínio para essas pessoas, além de fornecer recursos, da inteligência. Para quê? Para que essas pessoas, meu irmão, venham a lembrar dele. E quando essas pessoas lembram que foi tudo dado por Deus, tanto os seus recursos, seus domínios, sua inteligência, o que essas pessoas fazem? Honram a Deus, reconhecem a soberania de Deus, reconhecem que tudo vem do Senhor. Entretanto, meu irmão, enquanto existem pessoas que reconhecem que tudo vem de Deus, tudo foi feito por Deus e toda a honra deve ser dada a Deus, por outro lado, existem pessoas que não reconhecem a soberania de Deus, porque acham que foi pelo seu esforço próprio, pela sua dedicação. Óbvio que tem uma parte humana nisto, mas se formos levar, meu irmão, ao pé da letra, mostrando do que Deus faz, o que Deus faz, nós percebemos que o ser humano só é alguma coisa por causa de Deus. Eu consegui isso porque eu estudei. Passei no concurso porque eu estudei. Imagina um exemplo. Passei no concurso porque eu estudei. Me dediquei noite e dia. Abri mão de muita diversão, de muito passeio com os amigos, de tantas coisas. Então, eu que consegui. Não foi você que conseguiu. Somente você. Mas foi porque a mão de Deus lhe preservou. A mão de Deus lhe deu capacidade de estudar e absorver o que você estudou. Porque num dia de sua prova, Deus poderia tirar a sua capacidade mental de raciocínio. Porque num dia da prova ou até antes, Deus poderia tirar-te o fôlego de vida. Porque Ele é quem dá a vida e Ele é quem dá a vida. Então, tudo, meu irmão, tudo está subordinado ao nosso Deus. Tudo, tudo. Quando nós falamos tudo, é tudo nesta terra. Tudo está subordinado a Deus. Então, essas pessoas não entendem, não compreendem o tamanho e o poder do nosso Deus para com a vida de todos e não reconhecem. E quando essas pessoas não reconhecem o que de fato Deus faz, é porque existe uma coisa, meu irmão, que é o que nós estudaremos nessa lição, por isso estou fazendo essa introdução breve, é a respeito da tentação. Mas que tentação é essa? Porque ao longo do trimestre nós estamos estudando sobre várias tentações.
Nós estamos falando da tentação do orgulho. E quando o orgulho invade o coração do homem ou de uma criatura racional, impede dessas pessoas reconhecer que foi Deus que tudo ofereceu, que é o orgulho. O orgulho foi que fez Satanás desejar subir ao santo monte de Deus e ficar acima de Deus. É o orgulho cega, o orgulho faz com que você não reconheça a obra que o Criador fez em sua vida. E é isso que nós vamos estudar hoje, é o orgulho. Por isso o tópico primeiro da lição vai falar sobre um homem que se tornou grande. E esse homem é Nabucodonosor, que foi um homem a quem Deus honrou, meu irmão. E isso, Deus honrou um homem gentil, um homem avesso à fé dos hebreus. E tudo isso Deus fez para levar juízo sobre algumas das nações que escravizaram, que perseguiram o povo de Deus. Porque o Império Babilônico ele veio para dominar o Império Assírio. E o Império Assírio, meu irmão, quando se estuda história, inclusive dentro das Sagradas Escrituras, como nós vamos estudar, percebe-se de quão cruel era o Império Assírio. De quão carrasco as pessoas tinham medo, tinham pavor do Império Assírio. Não é à toa que quando passa algum tempo, Jonas é incumbido por Deus para ir até Nínive, capital da Assíria, e ele não quer ir, mas ele não quer ir, meu irmão, é por causa de uma nação perversa, de uma nação má, de uma nação, meu irmão, que esfolava vivo os seus prisioneiros, que na entrada das suas cidades colocava os crânios dos seus inimigos que foram mortos. E Nabucodonosor é levantado por Deus para que a ira de Deus viesse, meu irmão, contra os assírios, porque Deus estava usando, sim, um rei pagão para que o seu juízo prevalecesse na história da terra, porque Deus tem um domínio sobre toda a história da terra. E por vez e por outras, ele age na história para fazer com que a sua vontade soberana seja cumprida. E foi o que Deus fez. Deus levanta Nabucodonosor, domina o Império Assírio e está dominando grande parte do mundo até então. Ele foi um grande protagonista, teve várias vitórias esse rei chamado Nabucodonosor. Inclusive, o juízo sobre o povo de Deus, ou seja, sobre a nação de Judá, enquanto reino do sul chamado Judá, porque neste período, quando o rei Nabucodonosor entra em cena, as 10 tribos do norte já tinham sido levadas cativas pela Síria. Agora é um novo rei que passa a dominar aquelas terras, que é o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia. E Jerusalém, que é a capital de Judá, meu irmão, ainda está de pé. Porém, Deus vem anunciando que o juízo vai vir sobre a nação de Judá, sobre as tribos do sul, Judá e Benjamim, porque não estavam fazendo a vontade de Deus. E o rei que vai levar o juízo de Deus contra Judá é justamente o rei Nabucodonosor. É Nabucodonosor que invade Jerusalém por 3 vezes. Tem a primeira leva de cativos, que nesta leva é levado Daniel e seus amigos. Tem a segunda leva, que é levada ali. Ezequiel está indo nessa. Os trabalhadores estão indo nessa. Alguém que tem alguma utilidade para o reino da Babilônia é levada na segunda rela. Porque na primeira leva foram levados apenas, meu irmão, pessoas que tinham alto escalão dentro da sociedade
de Judá. Por isso Daniel é levado de seus amigos, porque ele era de descendência real, faziam parte da corte real. Porém, na segunda leva é levado os trabalhadores que têm alguma serventia para o reino da Babilônia. E a terceira leva e última é quando acontece a destruição total de Jerusalém, bem como o templo que foi construído por Salomão. E foi durante essa leva que o templo é destruído, como estava falando, e é levado todos ao cativeiro, permanecendo alguns em Jerusalém, aqueles que eram pobres. Permaneceu-se alguns, poucos. Dentre esses, Jeremias também ficou. Porque quando Jeremias está sendo levado cativo, é-lhe dado a opção de voltar ou de ir para o cativeiro pelo general do reino de Babilônia, Nebuzaradã. Isso está no livro de Jeremias, não está dentro da lição, mas nós estamos comentando para mostrar o poder e força que Nabucodonosor tinha. Porque Deus que estava concedendo a ele esta força. Deus que estava dando a vitória a ele, para ele entender que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. A ele é atribuído, meu irmão, uma das construções que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que são os jardins suspensos da Babilônia. Tudo isso foi conquistado pelo rei Nabucodonosor através da mão de Deus. E Deus agora vai começar a agir na vida de Nabucodonosor para mostrar que a glória pertence a ele. E como Deus vai começar a agir no reino babilônico? Para mostrar que tudo que ele conquistou, meu irmão, não foi por esforço próprio, não foi pelas suas estratégias de guerra, não foi pelos seus poderio armamentista, estratégico, não, econômico, não foi por isso, mas foi pela mão de Deus. E Deus concede um sonho ao rei Nabucodonosor. E este sonho causa perturbação na mente do rei. Por quê? Porque ele sonha com uma estalta. E essa estalta é composta por alguns elementos minerais: ouro, prata, bronze, ferro e barro. E ele fica, meu irmão, com a pulga atrás da orelha, porque ele entende que ali não foi um sonho qualquer, mas foi uma mensagem de Deus para ele. Embora ele não tivesse consciência plenamente de que Deus ou de qual Deus, mas Deus estava começando a agir para mostrar que ele é Deus e ele faz como ele quer. E essa perturbação lhe causa insônias, que ele convoca todos os magos, astrólogos, adivinhos de seu reino para interpretar o sonho. Porém, uma dificuldade a mais que ele faz com esses intérpretes, esses encantadores, esses astrólogos, é que ele não conta o sonho. Ele diz, porque se eu contar o sonho, vocês podem me enganar. Então eu não vou contar o sonho. O que eu quero é que vocês digam o que eu sonhei e a interpretação do que eu sonhei. Olha como a coisa ficou difícil. Mas tudo isso era Deus agindo para que viesse a entrar em cena Daniel e seus amigos. Porque o rei Nabucodonosor vê que ninguém consegue e dá a sentença, que é matar todos aqueles que tinham a função de adivinhos, de astrólogos, de videntes. E dentre esses também estava Daniel. Embora Daniel ainda estivesse, meu irmão, fora de cena, mas Daniel pede ao chefe dos eunucos para que lhe concedesse tempo, que ele e seu amigo iria consultar Deus, que Deus daria a interpretação. E é o que acontece, meu irmão. Deus dá a interpretação a Daniel, não só a interpretação, mas como o sonho. E Daniel é levado à presença do rei e conta o sonho do rei. Meu irmão, se Daniel tivesse apenas contado que o rei sonhou, seria surpreendente. Seria magnífico aquilo que Deus fez. Por quê? Porque é dificílimo, meu irmão. Um homem não é capaz, a não ser se for através de Deus, de contar
um sonho que a pessoa teve e não contou a ninguém. Ele apenas sonhou. Mas Daniel dá a revelação do sonho e a interpretação do sonho a Nabucodonosor. E a interpretação foi dada que o que o rei sonhou, aqueles materiais que ele viu naquela estátua, é referente aos reinos que se sucederão após eles, porque a cabeça de ouro representava Nabucodonosor, que era o reino que estava presente no momento, ali era o reino que estava governando. Mas Daniel dá a interpretação dizendo que depois desse reino vai vir um outro reino, e um terceiro e um quarto reino. A interpretação é bem clara. Era como Deus estivesse dizendo: o teu reino vai passar, Nabucodonosor. Vai vir outro reino depois de ti que vai dominar o teu reino. Embora que seja inferior ao teu, mas vai dominar sobre o teu reino, sobre a Babilônia. E Deus está dando um aviso. Esse é o primeiro aviso que Deus está dando ao rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor reconhece que o Deus de Daniel é um Deus acima dos deuses da Babilônia. Ele está reconhecendo, meu irmão. Primeiro aviso dado: teu reino vai passar, vai chegar ao fim. É um aviso que Deus está dando. Mas não para por aí. Vai dar um segundo aviso. Não se sabe quanto tempo passou, meu irmão, do sonho do rei até o tempo que Daniel revelou. Quanto tempo se passou? Mas acredita-se que não se passou muito tempo, porque o rei tinha dado uma sentença de matar todos aqueles que exerciam função de adivinhos, astrólogos, magos no reino. Não se sabe, mas o que se sabe é que quando a história vai prosseguindo no reino da Babilônia, o rei Nabucodonosor manda construir uma estátua gigante de ouro, apenas de ouro. Observe que não é uma estátua semelhante ao do sonho, mas é uma estátua de ouro. E essa estátua que ele coloca ali naquela planície, meu irmão, era para que todos viessem, porque ele manda cartas a todos os reinos para que viessem a adorar a estátua construída por Nabucodonosor, que certamente era uma estátua de engrandecimento ao rei, para mostrar que o rei detinha a força, o poder e a glória que estava puxando para ele. Mas Deus dá um segundo aviso. Qual é o segundo aviso? Que quando toca os instrumentos musicais e é dada a ordem para que todos se curvem e se dobrem, 3 jovens permanecem de pé. Não se curvam, que são os 3 jovens que vieram com Daniel. E isso é levado ao conhecimento do rei. E o rei dá outra chance àqueles jovens, para que eles se dobrem e tocam seus instrumentos musicais, e os jovens permanecem de pé. Devido a isso, o rei lança-os a uma fornalha de fogo ardente, que a palavra de Deus nos fala, que aqueles homens que pegaram esses homens atados, os 3 jovens, para jogar na fornalha de fogo, que quando eles vão jogar, os que estão jogando morrem queimados, porque a fornalha está ardentemente, de sobremaneira. Porque o rei agora está cego, está irado, encolerizado, a sua fúria subiu a cabeça e joga aqueles 3 jovens na fornalha de fogo. Mas o segundo aviso de Deus está mostrando para o rei. Deus está sempre avisando ao ser humano, meu irmão, o que deve fazer e o que não deve. E hoje muito mais através da sua santa palavra. A palavra de Deus está ali para ser consultada e para ser seguida e aplicada na vida de cada crente. Por isso Deus avisa. E o segundo aviso que Deus está dando é esse, que Ele é Deus. Nabucodonosor já tinha reconhecido, porque Daniel tinha interpretado o sonho. Mas ele ainda não tinha visto como o Deus dos hebreus age, como ele estava vendo agora que Deus estava vindo na vida dos 3 jovens. De que maneira? Que os jovens passeavam dentro da fornalha de fogo, porque estava ali um semelhante ao Filho dos Homens, que certamente era uma teofania do próprio Deus, e alguns sugerem que era o próprio Cristo que estava ali com os 3 jovens. E muitas vezes a gente conhece como o 4º homem da fornalha de fogo, como o autor fala.
É o quarto homem em questão numérica, irmão. Tinham 3, apareceu mais um, é o quarto. Não é em questão de quem chegou primeiro, porque algumas pessoas questionam. Não era o quarto homem, era o primeiro, porque se ele não estivesse lá quando os homens foram lançados, eles teriam morrido. Mas a conotação bíblica que está dando, quando se ensina, quando se prega, não é com relação a quem chegou primeiro, mas é com relação à quantidade de pessoas que estavam ali. Então tinha uma quarta pessoa ali, além dos 3 jovens, e era a presença do próprio Deus, certamente, que estava ali livrando o jovem da fornalha de fogo. E o rei fica abismado quando olha para dentro da fornalha, certamente de uma distância considerável, porque ele está vendo ali um como aspecto dos filhos de Deus, e aqueles homens são livres da fornalha de fogo, não pelo rei, mas por Deus. E ele sai sem serem chamuscados, sem fedor de fumaça, sem fedor de nada. E o rei, meu irmão, mais uma vez reconhece que Deus dos hebreus é acima dos deuses, e além do mais ele cria um decreto ordenando para agora que todas as pessoas adorem o Deus dos hebreus. É o segundo aviso, meu irmão. Deus está sempre avisando, alertando, uma vez, 2 vezes, 3, 4, e tem pessoas que Deus avisa rotineiramente para que eles se voltem ao Deus dos deuses, ao Deus a quem detém toda a honra e toda a glória. Mas não para por aí. O rei tem novamente outro sonho, e desta vez ele é interpretado por Daniel, mas agora o rei conta o sonho porque ele sabia quem era o intérprete, a qual Deus servia, e conta para Daniel. Ele fala para Daniel, ele conta que viu no sonho dele uma árvore gigantesca que crescia até chegar ao céu. Não faltava folhas nem fruto. Todas as aves, os animais do campo estavam se abrigando nela. As aves vinham, faziam seus ninhos, os animais dos campos vinham e gozavam da sua sombra debaixo daquela árvore. Porém, o rei fala que no sonho veio um santo, um vigia, que descia do céu e determinava a desorganização da ordem estabelecida, porque destruía aquela árvore de maneira tal que só permanecia o tronco com suas raízes. Só isso que foi preservado. Só isso. E Daniel é chamado e mostra a interpretação, porque Deus lhe revela, porque Deus estava avisando ao rei. Era o terceiro aviso. E Daniel dá a interpretação do sonho, falando que aquela árvore era o rei Nabucodonosor. Era o rei Nabucodonosor, a quem Deus deu poder, Deus deu honra e fez crescer o reino da Babilônia. E Daniel vem dar a interpretação. E aí, além do mais, fala que Deus vai decretar que Nabucodonosor passe por uma experiência terrível de humilhação, para que ele viesse a reconhecer, porque Deus estava mostrando, meu irmão, para ele que ele era Deus. Deus estava mostrando a Nabucodonosor, essa árvore é você, a interpretação que Daniel dá, mostrando que Deus que fez o rei crescer, Deus que fez o rei chegar onde ele não poderia chegar, e essa árvore representava o rei. Mas a árvore, meu irmão, interessante, a interpretação é clara, ela necessita de coisas externas, de um externo, porque não depende apenas dela o crescimento, mas é uma série de fatores. E o rei não estava entendendo que tudo que ele alcançou, que tudo que ele conquistou estava vindo de Deus. Então ele iria ser abatido. E a interpretação é dada essa, que ele iria ter 7 tempos entre os animais, para entender e compreender que Deus é o Deus que faz. E Daniel dá a interpretação ao rei e diz que o juízo de Deus vai vir sobre o rei para que o rei reconheça. É o terceiro aviso. Mas o rei não dá ouvido. E em certo momento ele está passeando pelo seu palácio. Isso depois de 1 ano deste sonho. Imagine só, passou-se 1 ano. Mas Deus não esquece, meu irmão.
E o rei está caminhando para o seu palácio, e ele vem e ele olha tudo aquilo, aquela grandiosidade do seu reino, e olha e fala: não é esta grande a Babilônia, que eu edifiquei para a casa real. Olha só, que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder. Olha só, com a força do poder dele, ele está falando, e para a glória da minha magnificência. Meu irmão, a palavra de Deus fala que o rei não termina nem de falar o resto das suas palavras. E a voz de Deus brada do céu: passou de ti o reino. E o orgulho daquele homem é abatido. Porque agora, ao invés de ele estar no palácio, comendo nos melhores pratos, talheres, melhores comidas, melhores empregados, sendo servido, ele agora é tirado de dentre os homens e colocado entre as feras selvagens, ou seja, entre os bois, entre os animais da terra, vivendo ao relento como um animal, porque suas unhas crescem como de uma ave e seus pelos crescem parecendo penas de uma águia. E ele fica durante 7 tempos, certamente 7 anos, vivendo entre os animais. Pelos cresce, unha cresce, cabelo cresce, parece um bicho do mato. Porque não deu ouvido à voz de Deus. Porque o julgamento de Deus não vem antes sem um aviso. Deus sempre avisa do que vai acontecer se as coisas não voltarem a andar conforme é o seu querer. E Deus sempre avisa, meu irmão. Deus não é um Deus injusto, Deus age na justiça. Deus avisa. E não é à toa que ele avisa ainda hoje para todo ser, para todo homem. Que existe 2 caminhos: o caminho que leva à salvação eterna ao lado de Deus e o caminho que leva à perdição eterna sem Deus. E a escolha é dada ao ser humano, porque existe apenas 2 caminhos. E Deus sempre está falando isso para a humanidade. Meu irmão, e depois que passa esse tempo, o rei Nabucodonosor percebe, meu irmão, vem a consciência dele. Ele compreende, porque Deus falou que ele iria passar 7 tempos. Então, o tempo do castigo, do julgamento sobre o rei Nabucodonosor, ele tinha um período temporário. Mas o rei teve que passar pela experiência de humilhação até que viesse a reconhecer que nada é para a sua glória, que nada era para o seu louvor e para a sua honra, mas para a glória de Deus. O juízo veio sobre o rei para que ele entendesse e o orgulho dele seria abatido, para ele entender que sem Deus ele não consegue nada. Agora os irmãos conseguem entender e compreender que hoje em dia as pessoas que se afastam de Deus e dizem que conseguiu as grandes feitos em sua vida foram pelo seu esforço próprio, pelos seus méritos. Na realidade não foram porque Deus assim permitiu. E quando o homem, meu irmão, deixa o orgulho descer ao seu coração, tenha certeza que Deus resiste, meu irmão, a um coração orgulhoso. E vai chegar um dado momento da vida dessas pessoas que Deus vai agir. Deus vai agir. Por isso a palavra de Deus fala, meu irmão. E o mundo passe a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós devemos entender que o orgulho afasta o homem de Deus, porque o orgulho cega o homem, para que o homem não venha reconhecer a soberania de Deus, aquilo que Deus é capaz de fazer por todos, porque Deus age na vida da humanidade, fazendo com que a história, meu irmão, corra num transcurso do que está sendo permitido por Deus. E a interpretação do sonho da Nabucodonosor foi isto: o teu reino, Nabucodonosor, vai passar, vai vir outro depois de ti vai vir 3 reinos que vai dominar. Meu irmão, era Deus mostrando
o plano dele, o roteiro para a história da humanidade. Imagine só. É coisa que ainda não aconteceu, que durou anos e anos e ainda está de pé, porque a estátua ainda está de pé, porque aquela estátua vai ser derrubada e quebrada quando Cristo vier. Por isso hoje o mundo sofre influência tanto da antiga Babilônia, tanto do Império Grego, tanto do Império Romano como do Persa, meu irmão. A história hoje da humanidade está alicerçada muitas das vezes em impérios anteriores, porque foi Deus que tinha falado que o que iria acontecer ao longo da história. Então, meu irmão, Nabucodonosor entende que nada é para a sua glória. E é essa mensagem que o autor da lição está trazendo para a gente. Que nada é para a nossa glória, tudo é para a glória de Deus. Passei no concurso para a glória de Deus. Estou com a vida bem sucedida para a glória de Deus. Tudo que acontece em nossa vida é para a glória de Deus, meu irmão. É para Deus ser glorificado, para mostrar que Ele é Deus, meu irmão. E o mundo vai ver Deus em nossa vida através disso, do reconhecimento da nossa dependência de Deus, que dependemos unicamente e exclusivamente de Deus. E quando o homem não dá ouvido a isso, o julgamento vem sobre ele, como veio sobre Nabucodonosor. Mas Deus ainda faz uso de sua misericórdia, porque ele não deixa aquele julgamento, aquele juízo ter duração sem fim. Chega o dia que Deus deu um basta, meu irmão. Quando o homem reconhece que Deus, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, é neste momento que cessa o julgamento de Deus. Porque o reconhecimento veio de que a glória, a honra, o poder e a majestade pertence unicamente a Deus. Então, quando olhamos para a coisa que temos à nossa volta, meu irmão, nós podemos ser tentados de alguma forma a imaginar que nossos méritos, nossos talentos, nossos esforços foram suficientes para proporcionar tais conquistas. Mas não. O exemplo do rei Nabucodonosor nos mostra isso, que esse é um pensamento injusto, é um pensamento perigoso, pois tudo o que temos vem de Deus. E nada, meu irmão, nada, quando nós falamos nada, é nada mesmo, escapa do controle de Deus. Por mais que alguém acredite em sua autossuficiência, nada vai escapar do controle do nosso Deus, que tudo pode, tudo faz e tudo vê. E assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a lição de número 7 das lições bíblicas adultos, que tem como título Construindo Tudo para a Glória de Deus. Então, que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.